Olá, no programa 60 Minutos de hoje nós estamos recebendo o professor Maurício da Silva. O professor Maurício é mestre em educação, é diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação da cidade de Tubarão, é o secretário de Educação do município e foi vereador por vários mandatos, tem uma legislação importante aprovada protegendo a população contra a violência. O professor Maurício acredita que a educação é o melhor caminho para evitar que o jovem chegue à violência. Professor Maurício, muito obrigado pela sua vinda ao programa 60 Minutos na edição de hoje. Eu que agradeço por mais uma vez estar aqui para conversar com todo o público. Professor, é possível trabalhar as crianças, a formação, a escolarização, para evitar que esse jovem, que essa criança, esse jovem, siga o caminho do mal? É possível e necessário. A neurociência, professor Hildo, está mostrando para nós que o que somos hoje depende do que aconteceu entre a gestação das nossas mães e os 6 anos de idade. Então, está demonstrado que quanto mais cedo a criança for estimulada, melhor o seu desempenho nas demais etapas da escolaridade e também nas demais etapas da vida. E quando se fala nas demais etapas da vida, se fala de menos propensão à criminalidade, de menor propensão à gravidez precoce e assim por diante. Para tanto que aqui em Tubarão, nós já atendemos as crianças a partir dos 4 meses de idade e era para começar este ano, não deu por causa da pandemia, mas a partir do ano que vem, nós vamos trazer um grupo de médicos de São Paulo para trabalhar com as pessoas que orientam os grupos de gestante para trabalhar esta estimulação a partir da barriga da mãe. Então, a estimulação, quanto mais cedo ela inicia, melhor os resultados para a pessoa na sua vida de adolescente e assim por diante. Então, a neurociência está dando essas informações para nós não vamos perder tempo e, como disse, só não iniciamos ainda por causa da pandemia, mas queremos já no ano que vem estar trabalhando essas estimulações. São coisas não tão complicadas, como por exemplo, aquela em que a mãe ler história para o filho enquanto o filho ainda está na barriga, ou o pai conversando com o filho enquanto o filho ainda está na barriga da mãe. Então, são formas de estimulação que depois prossegue de 0 a 4 meses e a partir de 4 meses, quando a criança já é atendida nas nossas creches. Professor, o senhor, enquanto vereador, se preocupou bastante com essa questão da violência. Uma das leis que o senhor apresentou e que hoje é aplicada no município é a venda de bebidas alcoólicas e impostos de combustíveis. O que é preciso fazer ainda para coibir a violência e para que as pessoas tenhamos um melhor rumo, um melhor futuro, especialmente no que se fala aos jovens? Mais educação. Há muito tempo eu já publiquei um texto intitulado "É possível romper a trajetória da violência", não é? E ela se faz justamente pela educação. E quando a educação não funciona, aí é preciso a fiscalização da lei. Não é? Como legislador, naquele momento, eu fiz a lei, foi aprovado pelos todos os pares da Câmara. Num determinado momento, aquela lei ela foi descaracterizada para poder favorecer alguns setores. Quando eu voltei para a Câmara, retomamos a lei novamente, a lei existe. E, como disse, desde que tem a fiscalização forte, ela funciona. E isso provocou, professor Hildo e as pessoas que estão nos acompanhando, uma grande mudança nas lojas de conveniência dos postos das nossas cidades. Eu lembro que, na época, as pessoas reclamavam da gritaria de madrugada, da baderna, de carros arrancando, fazendo arrancada na frente dos postos de combustíveis. E hoje eu levo a minha família para fazer refeição nas lojas de conveniências da nossa cidade. Por quê? Porque elas foram todas transformadas, elas estão todas civilizadas, estão todas humanizadas. Então, ganhou o bom cliente, ganhou o proprietário, todos ganharam, a cidade ganhou, porque quem chega hoje em Tubarão sabe que é uma cidade com regramento, que não é uma cidade sem lei, que cada um pode fazer o que bem entende. Não, é uma cidade que tem regras e aquele que não se submete às regras tem a mão pesada da fiscalização da legislação. Professor, o senhor diz mais educação. Quando é que nós teremos
todas as crianças na escola e todas as crianças com aula o dia inteiro? Não, aqui em Tubarão nós já temos todas as crianças na escola desde dezembro de 2019, todas as crianças a partir de 4 meses de idade. E o desafio maior, professor, é manter aquele feito que fizemos lá em dezembro de 2019, que é manter a fila zerada. Por quê? Porque todos os dias nasce criança na cidade, não é? E quando essas crianças completam 4 meses de idade, que é o tamanho da licença maternidade, a mãe bate na porta da prefeitura pedindo vaga. Por outro lado, Tubarão recebe uma migração muito forte. São pessoas de outros estados, de outros países que vêm para Tubarão em busca de oportunidades. Eles vêm com famílias, vêm com filhos, não é? E tão logo eles conseguem emprego, eles batem na porta da prefeitura pedindo vaga. E nós temos mantido a fila zerada. Nós não temos nenhuma criança fora da escola. E nós estamos agora aumentando também o turno para as crianças do fundamental. As crianças do infantil, de 4 meses até 5 anos, elas já estão todas em período integral. Elas entram de manhã na escola e saem no final do dia. E nesse período que elas estão lá, elas recebem 5 refeições organizadas pelas nutricionistas do setor de alimentação escolar da Fundação Municipal de Educação, até porque prevenimos a obesidade já a partir do infantil. Nós já tínhamos a Escola Faustina da Luz Patrício em período integral, uma escola de ensino fundamental do 1º ao 5º ano, né? E a partir do ano que vem, conseguimos agora a autorização do Ministério da Educação para que a Escola Manuel José Antunes, que é aqui na estrada da Sorgitur, né? Aqui no Humaitá de cima, ela também seja uma escola de ensino integral. Começa o ano que vem. Gradativamente. O ano que vem é a primeira série integral, as crianças entram de manhã e saem no final do dia. No ano seguinte, primeira e segunda e terceira, até que todas as turmas estejam em período integral. Então, a conversa que temos com o prefeito Juarez Ponticelli, com os nossos gerentes, a professora Adriana e o professor Simões, é para que gradativamente nós vamos incluindo mais escolas no período integral. Eu faço referência a escolas do fundamental, porque as do infantil, elas já são todas em período integral. O infantil é até 5 anos, o fundamental 1 com 6 anos. Primeiro ano até o 6º ano. O pré-2 não é integral. Por que o pré-2 não é integral? Ele não é integral porque nas primeiras séries também não é integral, exceto a Escola Faustina da Luz Patrício, que eu acabei de falar, e a Escola Manuel José Antunes, que passa a ser integral a partir do ano que vem. Professor, o senhor falou em todas as crianças na escola. A pandemia afugentou algumas, está dando trabalho repatriar essas crianças que se habituaram a não ir para a escola nesse ano e meio dessa pandemia, que foi extremamente grave e nociva, especialmente para a área da educação. Professor, aqui em Tubarão nós tivemos números bastante favoráveis, para tanto que hoje nós somos citados pelo Ministério Público como referência para todo o estado de Santa Catarina. Por quê? Porque se nós pegarmos os números do Unicef, nós vamos verificar que no Brasil, antes da pandemia, tinha 1,4 milhões de crianças fora da escola, que já é uma tragédia, não é? Mas com a pandemia, esse número subiu para 5,5 milhões, ou seja, praticamente quadruplicou. Em Tubarão... Quase uma população catarinense. Exatamente. Em Tubarão foi completamente o inverso. No ano de 2019, o ano antes da pandemia, nós tivemos 122 alunos que se evadiram da rede, faço referência à rede municipal. No ano de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, baixou para 37 alunos que não entregaram atividades, porque os alunos estavam estudando em casa, não é? Mas veja, desses 37 alunos, este ano nós conseguimos matricular 33. Então, a rigor, dos nossos 8.000 alunos, nós perdemos 4 alunos. E não consideramos uma perda definitiva, por quê? Porque muitos foram para a educação de jovens e adultos, já estavam numa idade que podem ser absorvidos por aquela rede, não é? Então, nós tivemos números muito favoráveis aqui em Tubarão. E para continuar com essa performance, nós criamos um sistema de monitoramento diário. Como é que funciona este monitoramento? O professor, todos os dias, ele faz a chamada, anota os alunos que faltaram, os alunos que chegaram tarde e os alunos que não fizeram as tarefas de casa. O aluno que apresenta um destes problemas, ou 2, ou os 3, ele está dando um recado para nós. Ele está dizendo para nós que o vínculo dele com a escola é muito frágil. E se ele não for socorrido, ele sai da escola e não volta mais. Então o professor faz esse registro no sistema. A diretora da escola de
posse desse registro, vai a família para tentar resolver o problema. Se ela conseguir, ótimo. Se ela não consegue, nós criamos na Fundação Municipal de Educação uma equipe multiprofissional, que é formada por psicólogo, por assistente social e por pedagogo. Então, este pessoal vai à família para poder resolver o problema, para que o aluno não se evade da escola. Se a criança está com esses problemas, porque ela tem problema de visão, então nós temos a ATDEV, que é a Associação dos Deficientes Visuais aqui de Tubarão, que está nas escolas fazendo o que nós nunca deveríamos ter deixado de fazer, que são os testes de acuidade visual. Se a criança apresenta deficiência visual, no teste ela é encaminhada para o oftalmologista e, se precisar do óculos, a prefeitura compra. Aqueles que estão com problemas porque o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego, o problema é de alimentação mesmo, a prefeitura continua entregando cestas básicas para aqueles que estão cadastrados no Bolsa Família, no CadÚnico e assim por diante. A Fundação Municipal de Assistência Social, junto com o SENAC, implementou uma ação muito interessante, que é o curso de português para os pais estrangeiros. Porque nós temos alunos, professor Hildo, que ele fala, o professor não entende, o professor fala, ele não entende. Natural, porque veio de outro país. Então, o curso de língua portuguesa é para que os pais estrangeiros aprendam o português e falem o português em casa com os filhos, para que eles falam na escola também. São especialmente os venezuelanos e haitianos? Os venezuelanos e os haitianos, não é? E nós tivemos bastante argentinos também este ano aqui na nossa região. Não é? E tem uma pesquisa da Universidade Calgary do Canadá, feita no mundo inteiro, mostrando que a ansiedade e a depressão dobrou entre os jovens. Não é? Então, a pandemia causou esse estrago também na saúde emocional dos jovens. Então, nós temos a abertura, a conversa, não é? Com a Fundação Municipal de Saúde de Tubarão, onde as crianças que são diagnosticadas com ansiedade ou com depressão, então feito o atendimento no setor de saúde mental da Prefeitura de Tubarão. Enfim, nós fizemos duas coisas. Nós criamos um monitoramento e depois a rede de proteção social. Nós articulamos as redes que já existem aqui em Tubarão para dar o melhor atendimento possível para esses alunos, como forma preventiva para que eles não se evadam da escola. E isso faz com que Tubarão tenha números que se destacam entre os números de Santa Catarina. Professor Maurício, eu vou lhe pedir um minuto, nós vamos dar uma rápida parada no programa 60 Minutos e em instantes voltaremos. E aí eu lhe deixo a pergunta: tem dinheiro novo para fazer tudo isso que o senhor nos contou nesse primeiro bloco ou é gestão? A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos. Na edição de hoje, uma das últimas edições do ano de 2021, nós estamos conversando, já fazendo um balanço do ano nas escolas no município de Tubarão. A Secretaria de Educação do município de Tubarão, o que tem feito? O professor Maurício está nos contando aqui. E eu deixei no ar um questionamento, professor. Tem dinheiro novo na Secretaria de Educação do município ou o principal ponto é gestão? Professor, tem muito dinheiro novo e tem muita gestão. Quando nós dissemos na campanha que o trabalho ia continuar, que nós colocávamos os nossos mandatos a serviço da educação, pode não ter ficado muito claro para as pessoas, né? Mas com o tempo fica melhor para entender. O prefeito Juarez Ponticelli foi deputado por 4 vezes e eu já tinha sido vereador por 6 vezes. E o mandato abre portas. Então, isto tem feito com que nós tenhamos carreado muitos recursos para a educação. Esses bons contatos que nós temos com parlamentares estaduais, federais e assim por diante. Mas, além disso, tem muita gestão também. Nós temos um plano de trabalho muito claro, porque quem está no serviço público hoje recebe todos os dias mercadores de soluções. A maioria das soluções são soluções que não se aplicam, são soluções falsas. Então, como nós temos um plano de ensino claro, então nós já sabemos o que nós vamos adquirir e o que não vamos, aquilo que vai implementar o plano e aquilo que seria apenas uma perfumaria que não adiantaria nada. Então, isso faz com que o nosso dinheiro ele seja muito bem aplicado, ou seja, ele é aplicado naquilo que
alavanca o plano que nós preparamos na Secretaria da Educação. Então, tem muito dinheiro novo, sim, temos alavancado muitos recursos, mas temos também uma gestão muito forte que faz com que esses resultados todos na educação de Tubarão estão aparecendo. Crianças novas, por conta da pandemia, estão vindo da escola privada para o ensino público? Por causa dessa qualidade que o senhor está nos falando? Bastante, professor. Além das crianças que nascem todos os dias, como eu falei, além das crianças que vêm de outros estados e de outros países por causa da migração, muitos pais também deixaram de pagar, não puderam pagar mais a escola particular e eles batem na porta da prefeitura. E como disse, até agora nós temos conseguido absorver rigorosamente todos, né? Mantemos as filas zeradas. E como é que foi zerar a fila, professor? Qual foi a engenharia? Nós já sabemos, mas vamos esclarecer de novo. Por que nunca se fez isso? Qual foi a engenharia para conseguir tirar aquela fila, que inclusive o Ministério Público, com razão, vinha cobrando das gestões anteriores que toda criança deveria estar na escola conforme a lei? Exato. Professor, além de continuar o que já se fazia, que era, por exemplo, o convênio com as escolas estaduais. Então, muitos pré-escolares da prefeitura funcionam nas escolas estaduais e é também de interesse das escolas estaduais que tem um número cada vez menor de aluno e se a criança está ali na pré-escola, então ela já fica na primeira série. Então, as pré-escolas do município funcionam como sementeiras nas escolas estaduais. Nós mantivemos isso. Né? Quantas são as escolas estaduais que têm essa parceria? São 8 escolas, né, que atendem pré-escolares do município. Né? Mas 8 escolas do Estado. 8 escolas do Estado. Né? Mas, além disso, nós tivemos uma grande saída e foi uma saída que nós pensamos muito, nós criamos uma força-tarefa para isso, que foi a possibilidade, e agora a realidade, de compras de vaga na rede privada. Foi isso que fez com que furássemos a bolha, né? Foi isso que fez com que deixássemos de patinar e avançássemos para, de fato, zerar a fila. Quando o prefeito Juarez Ponticelli e o Caio assumiram, no início de 2017, havia 740 crianças na fila. No início de 2017. Em novembro de 2019, tinha 1.440 crianças. E em dezembro, aí com a compra de vagas, nós conseguimos zerar. Então, esta possibilidade de compras de vaga é que foi a grande saída para que nós conseguíssemos esse grande feito que é o zeramento da fila. Professor, a compra da vaga ocorre pelo preço da mensalidade da escola que está sendo tornada parceira ou é um valor único? É um valor único, professor. Existe toda uma legislação, existe um edital, não compramos vaga de qualquer escola. A escola ela precisa atender os requisitos que estão ali no edital e se ela atender os requisitos, ela apresentar toda a documentação e se ela resistir também à avaliação in loco, porque nós temos uma equipe formada legalmente para isso, para verificar se a escola, se tudo aquilo que a escola colocou no papel, se realmente ela apresenta na prática, a escola cumprindo tudo isso, é feito o ato de credenciamento e a partir dali, então, nós vamos encaminhando para lá aquelas vagas que não são possíveis na escola pública. É sempre necessário enfatizar essa questão. Chega uma criança nova, primeiro nós vamos ver se tem vaga nas creches dos municípios. Se não tem na creche do município, é que nós encaminhamos para a escola privada. O preço é preço de edital, que segue mais ou menos o preço encaminhado pelo Ministério da Educação, que é de R$ 750. Agora, quando essas crianças estão na nossa rede e nós botamos na ponta do lápis o salário do professor, do auxiliar, da servente, da merendeira, quando nós colocamos tudo isso na ponta do lápis, essa criança custa para nós R$ 1.800 e hoje nós estamos pagando para todas as escolas, como acabei de esclarecer, R$ 750 por vaga. Mesmo que o valor na escola seja menor, a escola vai receber 750? Sim, todas as escolas recebem rigorosamente o mesmo valor. Por criança? Por criança. Qual é o volume total de investimento nesse quesito, compra de vaga na escola parceira? São cerca de 20 milhões por ano. 20 milhões de reais por ano. Cerca de 20 milhões por ano. Quem já ouviu o prefeito Juarez Ponticelli falar sobre essa questão, ele diz que todas as obras que estão sendo feitas na cidade são importantes, mas a mais importante é esta que não tem placa de inauguração, não tem fita para descerrar, que é a inclusão das crianças na escola. É o investimento nas pessoas, né? É aquilo que Theodor Schutz já dizia há 80 anos, que um município, um estado, um país
para se desenvolver, para ser soberano, ele precisa investir nas pessoas, que é o que ele chamou de capital humano na época, e por isso, inclusive, ganhou o Nobel da Economia. Não é? Aí depois ele disse, investiu nas pessoas, investiu no capital humano, agora investe no capital físico, que são as rodovias, as ferrovias e assim por diante. Não é? Aqueles que ouviram Theodor Schultz, não é? Há 80 anos, hoje se destacam no mundo. E aqueles que não ouviram estão patinando. Então, estamos ainda patinando. Exato. Então, mesmo com 80 anos de atraso, mas antes tarde do que nunca, aqui em Tubarão nós estamos seguindo lá, é o que já foi dito há 80 anos atrás. Professor, e quando essa criança é alocada, matriculada numa escola da rede privada, a vizinhança tem a ver com a alocação, com a destinação dessa vaga? Sim, sem dúvida alguma. Nós chamamos de zoneamento, né? Chamamos de zoneamento. Agora, nem sempre, professor, é possível... O primeiro critério, como eu falei, é incluir a criança numa escola da rede municipal. Se tem na rede municipal, primeiro na rede municipal. Se não tem na rede municipal, aí nós vamos ver a vaga na rede privada. E depois vem o critério do zoneamento. E muitas vezes acontece que uma família está num bairro e lá naquele bairro não tem a vaga. Então nós indicamos a vaga para a escola mais próxima. Quando a família vai credenciar a criança, ela já indica quais são as duas escolas mais próximas, ou da residência da família ou do trabalho, que muitos pais preferem a escola próxima do trabalho dele, por quê? Porque quando ele vai para a escola, ele leva a criança, né? E a partir desta indicação da família, então nós fazemos a chamada para dizer para a família, olha, surgiu vaga aqui, surgiu vaga ali. Muitas vezes a família não consegue a vaga numa proximidade favorável, mas no ano seguinte, antes de fazer nova matrícula, nós oportunizamos a transferência. Então nós chamamos as famílias, tá tudo bem aí, surgiu uma vaga mais próxima, você quer essa vaga mais próxima? Sim, essa vaga mais próxima me interessa. Então, primeiro se ajusta aqueles que já estão para depois se admitir novos alunos. Estou conversando com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação, a FME, do município de Tubarão, o professor Maurício da Silva, é o secretário de Educação do município. Vou deixar no ar um questionamento ao professor Maurício para que a gente comece já o próximo bloco com essa conversa. Professor Maurício, existe um problema que precise de atuação de um psicólogo? A criança é aceita e tem a aceitação tranquila? Uma criança vindo de escola pública numa escola particular? E como é que se dá essa relação? A gente vai e volta em instantes. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos, na edição de hoje, conversando com o professor Maurício da Silva. O professor Maurício é o secretário da Educação do município de Tubarão. E foi ele o autor, o piloto desse projeto de compra de vagas na escola privada para garantir o acesso de todas as crianças da escola pública que não tinham acesso e que o Ministério Público vinha cobrando de gestões anteriores para que essa fila fosse zerada. Professor Maurício, ao colocar uma criança que vem da escola pública na escola privada, há algum tipo de problema que algum psicólogo, orientador educacional precisa atuar para amenizar ou solucionar a questão? Professor, as crianças se adaptam com muita facilidade. Quem vai numa escola privada que compra vagas da prefeitura não vai dizer ou não vai saber se é uma criança de uma família que está pagando a escola privada ou se a criança foi encaminhada pela prefeitura. As crianças se adaptam com facilidade e as crianças que já estavam lá, que são filhos de pais que pagavam, elas também não apresentam nenhum comportamento diferente. Aliás, tem uma frase do Nelson Mandela que ele diz que as crianças aprendem, as crianças nascem livres de qualquer maldade e elas só odeiam se alguém os ensinar a odiar. Aí ele completa, né? Se as crianças aprendem a odiar, ou se ensina as crianças a odiar, porque não se ensina as crianças a amar. Então, as crianças, elas não têm nenhum tipo de preconceito, elas não têm nenhum tipo de problema. Já não tinham, e nós percebemos isso na prática,
com os tantos estrangeiros que nós temos nas nossas escolas aqui em Tubarão, né? Nós há muito tempo já temos alunos haitianos, temos alunos congoleses, e eu e o prefeito estivemos na escola conversando como é que é a relação dos nossos alunos com os outros alunos. Entre crianças não há problema nenhum. A maldade, o problema, o preconceito está com o adulto que acaba ensinando para a criança, né? Então, como disse, a adaptação dessas crianças ela é muito fácil. E a adaptação das famílias também, não é? Porque a gente verifica que o fato de um pai que durante algum tempo teve o filho na escola pública, depois quando ele vai para a escola particular, ele já adquire também outros hábitos, outra cultura, outra forma de se movimentar e assim por diante, inclusive nas exigências. Tem aquela história de que é escola pública, então lá não se pode exigir nada, não se pode não se nem pode pedir uma nada. régua. Exatamente, e se pedir eu faço uma denúncia. Agora, se a escola particular faz alguma solicitação, os pais fazem todo o esforço para atender a solicitação, porque eles entendem que a solicitação que a escola está sendo feita é para melhor atender o seu filho. Então, é uma adaptação natural e sem qualquer problema. Professor, com esse investimento todo feito na qualidade da escola, no atendimento às crianças que não tinham vagas, o senhor, em outras entrevistas aqui na televisão, e acho que para mim também aqui nesse programa, ou em programas que são antecessores aos 60 Minutos, o senhor manifestou preocupação com a qualidade estrutural de diversas escolas, e o senhor falou aqui desse pensador que há 80 anos falava na estrutura, e a estrutura da escola é uma das estruturas a se ter cuidado. Como é que está hoje, professor? Tem escolas ainda ameaçando ruir? A gente vê ali o Mauá, que está belíssimo. Como é que está esse trabalho sob a sua liderança? Professor, quando nós assumimos a Fundação de Educação, no final de 2018, eu levei alguns sustos. E os primeiros sustos foram justamente com as escolas que poderiam cair a qualquer momento. Era a escola, com as crianças dentro. Com as crianças dentro. Era a escola João Hilário de Melo, no Sertão dos Correia, onde as primeiras salas de aula já não eram mais utilizadas, porque poderiam cair a qualquer momento. Era a escola Juscelino Kubitschek, que baixou tudo também. Era o CI Recife, que, como dizia a diretora, quando ventava, cada um se apegava no seu santo de devoção. E a escola Faustina da Luz Patrício. Essas escolas, hoje, foram todas devolvidas para a comunidade como palacetes. Inclusive, eu brinco com as diretoras, eu digo, se vocês quiserem cobrar para visitação, pode cobrar, porque os prédios, de fato, eles ficaram muito bonitos. É que as pessoas olham para o Mauá e não tem como não olhar para o Mauá, porque o Mauá transformou a esquina da Altamiro Guimarães com a Rua dos Ferroviários na esquina mais bonita do Brasil, não é? Mas as demais escolas, elas estão ficando assim até também. Até um prédio abandonado que estava do outro lado da rua já virou uma farmácia. Exato, já virou uma farmácia. Exatamente, uma coisa boa puxa outra coisa boa, não é? E esta semana, na semana passada, no início da semana passada, nós entregamos a escola Angélica Cabral, aqui do bairro São Bernardo. Era também uma escola do Estado, que foi desativada, a prefeitura adquiriu e nós reformamos essa escola. Ela é tão bonita quanto a Mauá. O grande problema é que ela está escondida, ela está no bairro São Bernardo, então poucas pessoas veem a escola Angélica Cabral, né? Mas o que nós temos conversado com o prefeito Juarez e com o vice Caio é para manter o padrão alto. Não é fácil, são 42 escolas, não é? Faltam 8 escolas ainda, mas nós vamos mantê-las todas no mesmo padrão. Inclusive, professor, no bairro Recife, a escola Maria Emília Rocha, uma escola de 42 anos, que não cabe mais puxadinho, ela já prestou um grande serviço para a comunidade, mas nós já também mostramos como é que vai ficar a nova escola para a comunidade. Nós vamos demolir aquela e em frente àquela, do outro lado da rua, nós vamos construir um prédio modelo Mauá também. Ou seja, daqui para frente, onde nós intervirmos, vai ser para intervenção tornar sempre as escolas como escola modelo. A escola Mauá, quando se adentra ao prédio, ele ainda é mais bonito do que na parte externa, porque lá se utilizou os últimos conceitos de educação infantil. Por exemplo, no meio de cada 2 salas de aula, tem trocador, tem banheiro e tem chuveiro. Por quê? Porque vai ser uma escola de educação infantil, vai ter crianças de 4 meses de idade, a professora vai precisar trocar fraldas. Então, foi feita toda essa adaptação.
O pátio são 3 pátios temáticos, onde 3 professores simultaneamente podem utilizar os pátios com funções diferentes. E as saídas da sala de aula não são saídas para o pátio, elas são saídas para solários. Ou seja, o professor pode trabalhar o tempo que ele quiser na sala de aula, mas pode trabalhar também num espaço reservado para ele, ao ar livre, para a criança tomar banho de sol e assim por diante. E as salas de aula são todas muito amplas, janelas baixas e largas para se aproveitar o máximo possível a naturalidade do sol, né, a luz solar e também o ar natural, para se utilizar o mínimo possível ou só usar quando for necessário a climatização. Então, como disse, daqui para frente nós vamos sempre utilizar os mais modernos conceitos de educação para poder atender bem os nossos alunos, para que os nossos professores eles tenham os melhores espaços de aprendizagem para poder fazer o seu trabalho. A Escola Mauá, Visconde de Mauá, Barão de... Visconde de Mauá. Barão de Mauá, Barão de Mauá, foi primeiro-ministro por vários governos, dentro das montagens de governos, quando o Brasil era império e o imperador era Pedro II, o homem que revolucionou o transporte brasileiro e implantou ferrovias pelo Brasil afora. Inclusive, na escola foi resgatada essa imagem, tem o símbolo de um trem, de um trilho de trem, no nome da escola ali no Mauá. Isso, professor. Ali, o grande cuidado, quando foi feito o projeto, foi manter as características da ferrovia, dos ferroviários e das oficinas, né, que é a origem de Mauá. Para tanto que vai continuar Edifício Mauá, numa homenagem, como disse, a oficinas, aos ferroviários, a ferrovia e assim por diante, e vai ser creche Tereza Rosendo da Silva, né, onde nós vamos homenagear a dona Tereza, que foi uma professora que prestou um grande serviço para a educação, num tempo que era muito difícil, que a professora levava os alunos para a sua casa, aqueles alunos que tinham dificuldade, a professora trabalhava um período na escola e no outro período, se a família autorizava, ela levava as crianças para casa para fazer recuperação ou coisa parecida, né? Então nós vamos eternizar o trabalho da dona Tereza, homenageando ela com o nome de Tereza Rosendo da Silva. Assim como a escola Angélica Cabral vai ter o nome da dona Dorivalda, que é a mãe do presidente da Câmara, o vereador Nilton Campos, que foi uma das primeiras catequistas do bairro, né? E as catequistas e as professoras naquela época, elas também eram mães, eram serventes, eram merendeiras, eram cuidadoras, né? Uma pessoa só fazia tudo isso. Eu sei muito bem como é isso, porque eu fui aluno e depois fui professor de escola multisseriada, onde o professor ele faz todas as tarefas. Ele é professor, mas ele também é o limpador, ele também faz a merenda, ele também alimenta os alunos, ele chama o pai, faz o papel do supervisor escolar, do orientador e tal. Então nós também estamos homenageando a dona Dorivalda por esse grande trabalho que ela fez ali no bairro São Bernardo. O senhor fala no professor, na dedicação do professor. Com essa inovação implantada no Mauá, porque é uma inovação, sim, é uma escola especialmente preparada para ser a escola para esse perfil de criança que vai ali ter a ocupação e o treinamento e a escolarização. É preciso, professor, treinar os professores ou como está, tá bom? Não, professor. Em todas as profissões, mas principalmente o professor precisa de aprendizado constante. Nós temos 2 bons costumes na nossa rede municipal de ensino. O primeiro deles é não iniciar o ano letivo sem apontar o rumo para o professor. Nós não temos professor perdido na rede, não tem. E não fica só nas falas. Nós temos apostilas orientando passo a passo do professor como é que ele deve proceder em todas as situações. Por outro lado, antes da pandemia, nós já tínhamos planejamentos bimestrais coletivos com os professores. Num determinado dia do bimestre, professor de matemática numa sala, história na outra, infantil 1 na outra sala, infantil 2 na outra sala, e ali os professores trocam experiências sobre como elaborar as atividades que vão desenvolver nos alunos aquelas habilidades que estão previstas na BNCC. Com a pandemia, nós trocamos esses planejamentos de bimestrais para mensais online. Ou seja, nós nos mantivemos próximos dos professores, os professores próximos entre si, mesmo que à distância, não é? E nós da Fundação próximos dos professores também. Então essa pergunta que o professor faz, o professor Hildo faz, é de fundamental importância, porque não há tempo e não há possibilidade para acomodação. Por outro lado, como eu falei lá no início da entrevista,
praticamente todos os dias, a neurociência está nos dando novas pistas, está dizendo, fazendo novas descobertas que orientam o nosso trabalho pedagógico. Então, nós não podemos ignorar, nós não podemos fazer de conta que não sabemos, muito pelo contrário, nós precisamos absorver rapidamente esses conhecimentos e transformá-lo em método, em rotina de trabalho, enfim, proporcionar às crianças essas novidades que as pesquisas estão trazendo. Com a qualificação dos professores. Com a qualificação dos professores. O professor é o condutor da sala de aula, né? Nós somos os mentores das políticas educacionais, o caixa da prefeitura é o pagador, nós temos os grupos de assessores na Fundação de Educação. Agora, quem conduz o processo pedagógico é o professor. Então, tudo que nós sabemos, todo conhecimento que chega até nós, ele precisa chegar para o professor, porque é ele que está lá na sala de aula, transformando esse conhecimento em possibilidade de aprendizagem para o aluno. Nós vamos dar mais uma rápida parada e voltaremos para o encerramento desse programa de hoje, o programa 60 Minutos, que hoje entrevista o professor Maurício da Silva, secretário municipal de educação na cidade de Tubarão. A gente já volta. Já estamos de volta. O programa 60 Minutos de hoje trata da educação no município de Tubarão. Professor Maurício, várias escolas reformadas, como o senhor colocou aqui, quanto de dinheiro foi investido, porque é investimento na qualidade das escolas, nas duas gestões, nessa gestão e mais um ano do prefeito Joris Ponticelli, e o senhor como condutor da educação em boa parte? Isso, professor, só o último pacote foi de 6 milhões de reais, né? Então, somando o último pacote, os anteriores que nós já tínhamos apresentado, o pacote de obras, né? Nós já estamos próximo aí dos 22 milhões de reais só em infraestrutura para as escolas, né? Nós já falamos no outro momento dos climatizadores, faltavam 80 climatizadores nas salas de aula, não falta mais nada, todas as salas de aula estão devidamente climatizadas, né? Nós colocamos câmeras inteligentes em todas as escolas, inteligente porque o diretor da escola, de qualquer parte do mundo que ele estiver, ele sabe o que está acontecendo na escola. Contratamos também vigias físicos, vigias pessoas também para algumas escolas, não temos ainda em todas, mas contratamos em alguma, enfim. Esses 20 milhões que eu falei é apenas no prédio escolar, né? Mas tem todos esses investimentos que eu acabei de citar também, como os climatizadores, as câmeras, né? E assim por diante. Mas nós temos muito pela frente ainda. Por exemplo, nós vamos trocar toda a estrutura da escola do CAIC. O CAIC é uma escola que tem 27 anos de idade e 27 anos de abandono, né? Nós já fizemos muitas mudanças no CAIC, mas hoje chove dentro em diversos cômodos, né? E tem aquelas placas laterais que estão todas apodrecidas também. Então esse trabalho vai custar R$1.200.000, mas nós vamos fazer agora também porque, do contrário, o que está na escola, o que está no interior da escola vai deteriorando se assim não fizermos. Então já está, o dinheiro está em caixa para que nós possamos então fazer a grande recuperação do CAIC também. Professor, a merenda escolar é importante na escola para a criança e foi levada para a casa das crianças durante o período em que as crianças estavam em casa. É inovador o processo da merenda também no município, já rendeu prêmios a Tubarão e ao prefeito. Sim, o prefeito Joris Ponticelli recebeu o prêmio de prefeito empreendedor, inclusive vai para Vitória a convite do Sebrae para levar para os prefeitos de lá essa experiência, né? E ela, além de vir dos produtores rurais aqui da nossa região, agricultura familiar, da agricultura familiar, as crianças, as merendeiras preparam o que o Departamento de Alimentação Escolar indica, ou seja, existe um cardápio para cada dia da semana de acordo com a idade das crianças. Como eu falei antes, a educação alimentar, a obesidade infantil, ela já é prevenida lá desde os 4 meses de idade, além do teor calórico do alimento que cada criança precisa de acordo com a sua idade. Então, um dos grandes investimentos do município é justamente esse da merenda.
são 5 refeições por dia para as crianças que entram de manhã e saem no final da tarde, e aqueles que estão estudando em casa, que tinha um número bastante maior no ano passado, este ano até o meio do ano tinha um número bastante grande de alunos estudando em casa, então eles também receberam as respectivas merendas nas suas casas. Professor, o senhor, eu lembro que logo que o senhor assumiu a pasta e depois o senhor saiu para a eleição, foi o vereador mais votado e depois abandonou a Câmara, deixou a Câmara para voltar para a função de secretário, o senhor disse que Sobral é um município do Brasil que mais é referenciado como boa educação. Exato. E que Tubarão chegaria ao nível de Sobral e seria Sobral e Tubarão. Já estamos nesse nível, professor? Estamos nos calcanhares, estamos muito próximos e vamos tomar outras medidas em pouco tempo. Se não fosse a pandemia, já estaríamos ainda mais próximos. Por quê? Porque nós vamos implementar, professor, algumas medidas que Sobral tem, que são, por exemplo, o bônus assiduidade e o bônus produtividade para o professor. Nós íamos aplicar este ano, mas este ano a Lei 173, aquela que disciplinou a ajuda do governo federal para os municípios por causa da pandemia, não permitiu novos gastos. Aliás, não permitiu nem que se encaminhasse novos projetos de lei. Mas os projetos já estão todos prontos, né? E a partir de janeiro do ano que vem, do início de janeiro, assim que a Câmara começar os seus trabalhos, nós vamos começar a encaminhar esse projeto de lei para poder implementar essas medidas. Então, eu não tenho a menor dúvida que, como Sobral é referência, inclusive internacional, quando nós conversamos com os grandes pensadores da educação, eles dizem, olha, aqui fora tem exemplos bons, mas vocês têm bons exemplos para copiar no Brasil também, como é o caso de Sobral, e agora Mocambo também, um município muito pequeno, mas com bons resultados na educação. Então nós não temos a menor dúvida que, aí no menor espaço de tempo, Tubarão também, como já é referência no acesso, que nós temos toda a meninada na escola, como é referência na permanência, que nós temos a menor evasão de Santa Catarina, nós vamos ser referência na questão da qualidade também. Até porque, professor, ter qualidade para poucos é fácil, qualidade para poucos. O que nós estamos buscando em Tubarão é outra coisa, nós estamos buscando a qualidade para todos. Por isso que nós seguimos essa sequência, o acesso à escola, todas as crianças na escola, a permanência, quer dizer, não basta ele vir para a escola, ele precisa permanecer na escola e uma vez permanecer na escola, receber o ensino da melhor qualidade possível. Prêmios, professor Maurício, já tem conquistado a sua gestão e a gestão do prefeito Juarez, porque é a sua liderança, foi quem lhe nomeou. A educação do Tubarão tem recebido prêmios Brasil afora e no estado? Sim, nós fomos agora top de mídia pela terceira vez, né? E foi interessante que neste último eu fui o primeiro lugar com 280 pontos e o segundo lugar fez 180, então ficou uma distância muito grande, né, entre o primeiro lugar e o segundo lugar. E depois outros professores foram lembrados ali na pesquisa também, não é? Então, a nossa rede, ela tem sido muito bem lembrada, eu tenho sido chamado para participar de amostras estaduais para levar as experiências de Tubarão, enfim. A semana passada nós recebemos a secretária de Educação do município de São José, que é um município bem maior do que Tubarão, ela veio com toda a sua assessoria para verificar conosco, né, como é que nós fizemos essa questão da compra de vagas, e hoje mais de 50 municípios do Brasil têm nos pedido a legislação. Como é que vocês montaram o arcabouço legal? Como é que vocês chegaram lá? Não é? Então, e nós temos enviado, até porque a minha orientação para os nossos assessores é que aquilo que a gente sabe a gente ensina, e aquilo que os outros municípios fazem melhor do que nós copiamos, né? A gente pede licença e copia, claro, e copia de quem faz melhor do que nós. E como eu disse, nós estamos nos calcanhares de Sobral. Sobral respira, nós queremos saber por que eles respiraram. Eles fazem isso, nós vamos lá saber por que eles fizeram. Por quê? Porque como eles são referência nacional e até internacional, nós também queremos ser igual a eles, nós queremos chegar lá. O melhor para o Tubarão. Professor, como será 2022 na área da educação no município de Tubarão? Nós temos o grande desafio de manter todos os ensinamentos da pandemia, não é? Aquela questão que eu falei antes, do monitoramento diário e da rede de proteção social, é, na verdade, uma prevenção, uma antecipação ao problema. Isso nós vamos manter. E vamos implementar também, professor, a grande frustração que foi este ano, que foi
a conexão ou conectar 100% dos alunos na internet. E o que eu vou falar agora é um escândalo, mas eu faço questão de falar. Nós estamos com o dinheiro em mãos desde outubro do ano passado e ainda não conseguimos comprar os chips. Nós compramos os tablets com muito custo, porque como se tratou de uma licitação grande, uma empresa entrou com recurso contra a outra e tem que respeitar todos os prazos. E depois de sair a empresa vencedora, a empresa veio na prefeitura, assinou o contrato e ela tinha um prazo para poder entregar os tablets. Sabe o que a empresa disse? Não há componentes no mercado. Aí ficamos esperando mais um tempo, mas esse problema está sanado, nós estamos com todos os tablets em Tubarão. O Tribunal de Contas nos fez tantas perguntas e me deu vontade de dar umas respostas atravessadas, por exemplo, perguntar para eles se eles não sabem que nós estamos em tempo de pandemia, não é? Que nós não conseguimos passar o processo para a compra dos chips, mas anulamos aquele procedimento, começamos um novo procedimento e nós queremos já no ano que vem, no início do ano, termos 100% dos nossos alunos conectados, porque mesmo a pandemia diminuindo o seu peso, nós queremos continuar com as aulas híbridas, nós queremos que os nossos alunos acessem de vez no mundo digital. Por outro lado, nessa questão digital, nós também temos um convênio com o Senai, que é a Geração 2050, onde os nossos alunos do 8º e do 9º ano, eles são formados em desenvolvedores de softwares, não é? E já temos também um outro convênio conversado com o Instituto Federal de Educação para inserir os nossos alunos no mundo da robótica. Então, essa questão da tecnologia, nós temos todo um planejamento para que ela, de fato, faça parte do dia a dia dos nossos alunos, que não seja uma exclusividade, que não seja alguma coisa excepcional, mas que ela seja natural, que todos os nossos alunos possam acessar o mundo digital como fazem com o mundo analógico, como fazem as outras coisas do dia a dia, que é aquilo que o mundo do trabalho, o setor produtivo está exigindo de todos nós, né? Que dominemos a digitalização. E quem quiser espaço no mercado de trabalho vai ter que dominar mesmo. Por exemplo, daqui a pouco, aqui em Tubarão, nós vamos ter a Intelbras, que está saindo aqui na rodovia Ivani Freta, que está com uma planta de empregos ali no valor de R$5.000 ou R$6.000 ou coisa parecida. Se nós não tivermos tubaronenses formados, nós vamos ter que importar trabalhadores para poder ocupar os melhores empregos. Aí nós vamos repetir a Vila dos Engenheiros, que onde está a prefeitura hoje é a Vila dos Engenheiros. Por que uma vila de engenheiros em Tubarão? Porque a Sotelca pertencia, do Capivari de Baixo, pertencia a Tubarão, não tinha engenheiros, tivemos que importar engenheiros naquela época. Para onde é que os engenheiros vão? Então formou-se a Vila dos Engenheiros. Em resumo, nós não queremos outra Vila dos Engenheiros aqui em Tubarão. Nós queremos que os tubaronenses que aqui estão se habilitem, se preparem para poder ocupar esses melhores empregos. Professor Maurício, um programa de 60 minutos. Agradeço imensamente. Nós temos mais coisas para conversar, mas hoje nós vamos deixar por aqui. Sim. Agradeço imensamente a sua vinda e essa prestação de contas à nossa sociedade do trabalho que está sendo feito no município e na sua secretaria. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço por a possibilidade de falar consigo, que é sempre um aprendizado, né? O professor pergunta e eu aprendo para poder responder né? E falar também com os milhares de telespectadores. Obrigado, professor Maurício. Obrigado a você que acompanha o programa 60 Minutos, agora pela UniTV, esta imagem digital que é muito boa, muito qualificada. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.